Oi, gente, tudo bem? Tem muito tempo que eu não faço um vídeo aqui pro canal. Mas é porque eu abri esse canal no YouTube com o objetivo assim, bem particular, né? Meu objetivo era poder somar com pessoas assim como eu falo sempre nos outros vídeos, pessoas que de repente cumpriram, né? Uma missão aí de cuidar da família e trabalhar, não seja qual for a missão que se dispuseram, e depois se encontraram numa posição confortável, relativamente, de poder, como que eu vou explicar? Poder descansar um pouco, né? E fazendo algumas coisas diferentes, que é o meu caso, que eu não sou aposentada, mas aqui na minha casa só meu esposo está trabalhando e acaba que eu fico um pouco em casa e tenho a opção de escolher o que eu quero fazer, e às vezes isso é bom e às vezes não é, porque a gente se sente um pouco inútil. Mas a minha vida hoje é essa. Por que eu trouxe esse vídeo hoje, gente? Eu queria compartilhar com vocês a questão da família. O que eu tenho percebido? A família, ela tem se tornado cada vez menor, mais escassa. As pessoas às vezes até têm uma família grande, mas se afastam uma das outras. E ela acaba se diluindo, há desentendimento. E eu considero a família uma instituição muito linda, né? Porque tudo começa na família. Eu trouxe esse momento hoje para uma reflexão mesmo, porque o que eu percebo? Quando a família se perde, parece que tudo se perde, né? Então, a gente que é mãe, eu quero falar muito assim da posição de mãe, porque é o que eu vivo, é o que eu vivi e é o que eu vou viver sempre. A gente que é mãe, muitas vezes a gente acaba ficando numa situação assim complicada, porque a gente aceita e tudo que os filhos têm que viver a vida deles, né, e tudo. Só que a gente também quer ter uma participação, porque toda mãe que ama, que cuida, que cultiva a ideia, né, da família está sempre fortalecida, independente de estar serem filhos pequenos ou filhos maiores, filhos que já têm uma vida individual. A gente quer muito que a gente quer que aquilo permaneça em estágios diferentes da vida. Por exemplo, hoje eu sou mãe, tenho um filho pequeno, ele depende de mim, dos meus cuidados, da minha orientação. Mas quando ele for grande, quando ele for um homem, né, uma pessoa já capaz de se manter, a gente quer a amizade. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo ter esse tipo de resultado por um problema ou outro. E isso entristece muito o coração das mães, né? E deixa a gente um pouco impotente da situação. Porque toda mãe que consegue fazer aquilo que se propôs, cumpre a sua missão, ela automaticamente ela se sente realizada, sim. Mesmo que ela não tenha uma carreira, uma profissão, aquilo que ela se propôs, ela consegue se sentir realizada porque ela escolheu cuidar de gente. E quem cuida de gente, cuida da humanidade. E quem cuida da humanidade propõe um mundo melhor, se cuida bem, se cuida com amor, se cuida com zelo, se tem vontade realmente de cuidar daquela criança, e nada é mais importante que aquilo. Só que muitas vezes a gente acaba ficando solitária depois disso. Na maioria das vezes é o que acontece. Eu não estou aqui para culpar filho, nem estou aqui para dar razão para as mães. Eu estou aqui para colocar uma situação que acontece e é recorrente em todo o mundo, tá? O que eu queria colocar? Eu queria colocar que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho tempo, né? Ah, minha mãe precisa entender e tudo. A gente entende. Só que para nós é muito difícil entender realmente o porquê que a gente não tem um lugar assim de um pouco mais de atenção na vida dos filhos, né? Porque na verdade uma mãe ela sempre vai ser a melhor amiga do filho, porque o único interesse dela é a felicidade dele.
Então, quando a gente vê que a gente está ficando muito para trás, que a gente não é lembrado, a maturidade vem e fala assim, não faz assim, deixa ele está vivendo a vida dele, ele está ocupado, daqui a pouco ele te procura e tudo. A gente entende, assimila isso até um determinado momento. Depois já é complicado, porque a solidão começa a tomar conta da gente. Muitas pessoas, quando veem que não tem jeito, retomam a vida como se tivesse sozinho novamente, né? Conseguem encontrar com aquele eu de antes, né? E conseguem ficar bem. Outras pessoas não, e outras pessoas ficam no meio do caminho, nem vai nem volta. Então isso é muito doloroso e é desnecessário, porque um filho, seja para o pai, seja para a mãe, é o melhor amigo. E a mãe é a melhor amiga. Ah, mas acontece que tem coisa que o filho não quer falar para a mãe. Gente, não estou falando disso. Eu estou falando de companheirismo, relacionamento e companhia. Um tempo de qualidade. Vamos almoçar junto. Vamos sair junto. Ah, mas eu estou em outra vibe, né? Eu sou jovem. Tenho uns filhos que têm até coragem de falar assim. Ai, mas você é velha. Então, isso tudo são coisas que, na verdade, a gente que é mãe, a gente não quer nem levar em conta. A única coisa que a gente quer é fazer parte da vida do filho, da filha, né? E poder conviver um pouco daquele momento de solidez, de personalidade, né? E a gente acaba não conseguindo isso. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso é muito ruim. Mas não é ruim para a mãe só. A mãe fica triste e tudo, mas o que ela se propôs, ela já fez. Isso é ruim para quem não aproveita. Quem tem oportunidade de ter uma mãe em terra, viva, presente, e não aproveita isso, perde muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E uma delas é um pouco de aprendizado. Aí você vai falar, poxa, mas acontece que a mãe tem a cabeça retrógrada, ela pensa diferente de mim, porque na época dela... Então, aí você tira o que aproveita, né? Aquilo que aproveita para você, e o que não serve, você descarta. Entendeu? O importante é que a gente possa fazer com que as coisas sejam válidas na nossa vida e aproveitar ao máximo aquilo que a gente tem de bom, né, para aproveitar. E eu acredito que a companhia de uma mãe, de um pai, de um familiar que de repente foi quem criou vocês, né, quem colocou assim a sua vida em condição do que é hoje, porque não é só questões assim materiais, né, de dinheiro, mas o carinho, o amor, a afetividade, né, o se doar. A gente se doa muito, não porque a gente foi obrigado, mas porque a gente quis aquilo. Isso tudo é uma coisa que faz com que todo indivíduo, cada ser humano possa chegar onde chegou. Quando eu estudava, eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, que o cognitivo passa pelo afetivo. Quer dizer, você que teve uma boa educação, muito carinho na família, muito amor, você tem grandes chances de ter assim um aprendizado, uma facilidade de aprender tudo. Não é só questões de escola, nem de trabalho. Até mesmo sobre as questões que a vida às vezes oferece, a gente fica meio enrolado para resolver. Aí a gente lembra do amor, do carinho que a gente teve, de como a gente foi tratado bem. Ui, marimbondo. De como a gente foi tratado bem. E a gente pensa assim, eu não preciso me preocupar, tudo vai dar certo. Às vezes a gente até pensa assim, minha mãe, meu pai passaram por isso e conseguiram, então eu também vou conseguir. Enfim,
Não quero estender muito esse vídeo, mas a base do que eu quero dizer hoje para você é que a gente precisa muito, não é pouco, muito, resgatar a questão da convivência em família. Ah, mas eu não gosto do meu irmão, não gosto da minha mãe, não gosto do meu tio, não gosto da minha avó. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho 54 anos. Você pode andar, você pode ir para onde você quiser, você pode fazer um monte de coisa legal na tua vida. Mas a tua casa, o teu lar, é algo fundamental na tua vida. Porque eu tô falando de famílias sólidas, não tô falando de poder aquisitivo, eu tô falando de querer, amar e fazer. Que às vezes os pais não têm condição de fazer nada para os filhos, né? Financeiramente falando, as dificuldades elas se apresentam mesmo. Mas eu vou dizer para você que antes de qualquer coisa, o mais importante é a base, que é o amor. E tem muitas pessoas, muitas famílias. Nossa, parece que tá tão escuro. Deixa eu tentar arrumar aqui para melhorar. Ai, é onde eu tô aqui. Vou ver se eu consigo um lugar melhor aqui. Um minutinho, vamos ver, nem que eu tenha que ficar em pé. O que a gente precisa mesmo hoje... Ah, aqui ficou ótimo. O que a gente precisa mesmo hoje, de verdade, é entender a necessidade que existe de afetividade. Porque na era da tecnologia, tudo parece ser automático. Mas isso já está começando a pesar. Porque as pessoas estão começando a se sentir sem chão. E essa falta de chão é a falta da base familiar. Então, se você hoje é domingo, estou fazendo esse vídeo num domingo, se você hoje tem condição de ir até sua mãe, até seu pai, almoçar com eles. Se você hoje pode, se a distância te permite, né? Você, de repente, passar um tempo, um dia com eles, vai. Porque toda a estrutura de um homem está agregada à origem dele, à história, à vida que ele viveu. E agora, para o nosso lado, né? Trazendo para o nosso lado de mãe e de pai, a gente precisa, mais que tudo, da companhia dos nossos filhos adultos. Às vezes, a falta de um filho, a falta de alguém que a gente acreditou tanto que fosse ser um grande amigo, somatiza em doenças, falta de vontade de viver, vontade de, muitas vezes, né, de fazer, mas falta forças, porque a gente fica se perguntando para quê, por quê? Não tem ninguém para poder dividir, compartilhar, né? E se a gente for procurar, a gente acha muita gente que vai aceitar isso porque não teve. E a gente doa. Eu faço. Eu vou atrás de pessoas que têm idades assim, de ser filho meu, de ser filha. Eu faço. É bom, é maravilhoso. Porque depois de um certo tempo, todo mundo para você é filho. Mas a gente quer os nossos filhos. A gente quer a nossa família, a gente quer aqueles que realmente a gente gerou. Então, assim, eu tô deixando esse recado porque eu senti muita vontade de fazer esse vídeo agora de manhã. Eu acredito que alguém vai ouvir, que alguém vai ver e vai se compartilhar, vai compartilhar consigo mesmo, né? E vai pensar, poxa, eu também sinto isso. Isso não é novidade, gente. Isso é o mundo todo vivendo isso. Entendeu? Aí se você vai reclamar, ela tem a síndrome do ninho vazio. Não é síndrome do ninho vazio, é a ordem natural das coisas. Se tá tudo bem, se você, poxa, tem seus filhos, eles estão aí saudáveis, seja como for levando a vida, não tem por que se separar, entende? É isso que eu tô querendo dizer.
tá? Então eu queria deixar esse vídeo para vocês, sabe? Seja quem for que estiver vendo, se você, minha querida, que tem a minha idade, passa por esse processo e tudo, eu vou te dar um conselho. Procura ter um equilíbrio, porque é assim que eu faço, dá certo para mim. Procura ter um equilíbrio. Procura se ocupar sua mente. Se você gostar de ajudar outras pessoas, ajuda outras pessoas, que faz muito bem. E não se perca nisso. Não fique assim, desolada por causa disso. Porque o seu sentimento, a sua aflição não vai mudar o coração do outro, não. E se você que está vivendo isso desistiu, não desista. Não desista. Continue crendo que as coisas vão mudar, que você vai ser sim procurada, entendeu? Porque esse sentimento é um sentimento natural. Não adianta a gente querer apagar da nossa vida a procriação, né? A gente procriou, a gente teve filho, a gente teve família. Então, a nossa realidade é essa. É uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, tá? A vida, ela é muito valorosa. Em todos os ângulos que a gente pode imaginar, a vida ela é muito valorosa. E a gente precisa viver da melhor forma. Porque quando a gente chega lá na frente, que a gente olha para trás, a gente vê que aquilo que a gente valorizou realmente não tinha o valor que a gente imaginava. Então, hoje, em primeiro lugar, na minha cabeça, na minha mente, tá o amor, a gratidão e a vontade de ser feliz junto, tá? A amizade, o compartilhar, a comunhão, isso tudo é muito importante, isso tudo tem sido deixado para trás. E a gente precisa, de verdade, trazer isso de volta para a nossa vivência. Porque as coisas estão ficando muito difíceis. E no momento de aflição, quando você quer correr para o ninho, se você foi uma ave que debandou muito cedo, de repente, quando você quiser voltar para o ninho, você não vai conseguir ficar lá. Você vai se sentir deslocado, como se você nunca tivesse vivido ali. Então, assim, se aproxima da sua família. Mesmo que você tenha dificuldade, se aproxima da sua mãe, do seu pai, da sua irmã. O quanto você aguentar. Se você aguenta ficar 10 minutos perto deles, então fica 10 minutos. Entendeu? Porque daqui a pouco as coisas vão entrar no eixo como tem que ser, tá? Gente, outra coisa, cada caso é um caso. Eu não estou aqui para generalizar a situação. Eu estou aqui falando para quem vive um quadro como o meu. Entendeu? Aí se você acha, né, que a minha história é uma história parecida com a sua, se quiser deixar nos comentários, ótimo. Quiser compartilhar alguma coisa, alguma dificuldade, vamos junto vencer isso daí, tá? Mas o meu recado, a base do meu recado é: vamos ser família. Vamos ficar juntos para que a gente possa ser mais forte. O mundo vem passando por uma série de dificuldades financeiras, questões climáticas, doença, relacionamento. Então, querido, vamos buscar a vitamina F. A vitamina F é família. Viva com a sua família. Seja família. Aonde quer que você esteja, procure ser família. Porque é a única forma da gente sobreviver e sobreviver bem. Porque quando eu falo em sobrevivência, na verdade a gente tinha que estar falando de uma vida muito boa. Mas a gente hoje se contenta em sobreviver. E eu gostaria que fosse diferente. E pode ser diferente. Tá bom? Queria deixar esse vídeo aí para vocês que vão ver esse vídeo. Tomara que seja de proveito, bom proveito para todo mundo. Até para você ver que você não está sozinha, tá, meu amor? Você que de repente regula idade comigo, ou tem mais idade, ou passa por isso por um ou outro motivo,
Vamos ficar junto num pensamento bom, de que a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa, tá bom? Um beijo para todo mundo. Assim que der eu faço mais um vídeo, tá? Mas vamos ser família. Precisamos ser família, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom domingo. Tchau.